O título do trabalho ele é O Comercializador Varejista no Processo de Modernização do Mercado de Energia Elétrica Brasileiro. Então, novamente, esse é o sumário da apresentação. Eu vou começar dando um contexto geral da expansão do ambiente de contratação livre, vou falar um pouco sobre o contexto de surgimento, vou falar um pouco sobre a diferença desses ambientes de contratação, que hoje nós temos o ambiente regulado e o ambiente livre, e um pouco dos movimentos recentes da ampliação do mercado livre. Tá? Depois, eu vou começar a falar sobre o comercializador varejista, a definição, o contexto mundial desse modelo de comercialização. Após entendermos o que é o comercializador varejista, falarei um pouco sobre a operação desse comercializador varejista na CCE. Então, quais são as ações importantes para que se tenha o bom desempenho financeiro desse comercializador frente à CCE. Após isso, vou falar sobre a metodologia. Então, uma metodologia sobre de que forma, então, poderia ser feita a abertura de mercado no Brasil. E depois a metodologia que eu utilizei para avaliar os impactos da entrada de consumidores de baixa tensão e de média, mas que ainda não podem entrar ao mercado livre, nesse mercado, nesse ambiente livre, qual seria, então, o impacto, tanto para o próprio consumidor como para o comercializador varejista. Após isso, então, eu vou apresentar os resultados, né, fazendo depois dessa análise, e então eu vou apresentar a conclusão. Começando aqui, então, sobre o contexto geral da expansão do mercado livre, desse ambiente de contratação livre. Então, a primeira experiência no Brasil com um ambiente livre de contratação, então, foi ainda lá em 1995, com a Lei 9.074, onde alguns grandes consumidores de energia, aí, com carga igual ou maior a 10 mil kW, então, poderia contratar totalmente ou parcialmente sua energia através de um produtor independente de energia. Então, ele não obrigatoriamente teria que contratar sua energia 100% ali da sua distribuidora local, né, de forma cativa, poderia contratar 100% ou, né, uma parte através de um produtor independente de energia. Então, após a reforma do setor, em 2004, com a Lei 10.848 e o Decreto 5.163, né? Então, a gente tem o que a gente mais ou menos já conhece hoje do que é o ambiente de contratação livre. Então, a partir de 2004, a gente teve bem a definição do que é um ambiente de contratação livre e o que é um ambiente de contratação cativo. Então, hoje, o que a gente tem em ambiente de contratação regulada é justamente a impossibilidade de a gente poder escolher nosso fornecedor de energia. Então, quem está em ambiente de contratação regulada tem que obrigatoriamente comprar energia do seu distribuidor local, e essa energia é proveniente de leilões, e essas tarifas são reguladas pela ANEEL e repassadas a esses consumidores. E em ambiente de contratação livre, nós temos uma contratação bilateral entre quem está contratando essa energia e um gerador ou um comercializador de energia. Então, nesse contrato pode ser negociado preço, pode ser negociado o período de contratação, pode ser negociado o volume de contratação e diversas outras cláusulas contratuais que garantem o bom desempenho financeiro aí desse consumidor no mercado livre. Além do bom desempenho financeiro, a previsibilidade também do faturamento a cada mês. Então, né, no mercado livre existem essas várias vantagens, então seria natural que houvessem movimentos regulatórios que ampliassem o mercado livre a quem hoje não tem acesso, né? Inclusive a consumidores de baixa tensão ou com uma demanda que hoje não é o suficiente para a entrada no mercado livre. Então, já em 2015, nós temos o primeiro passo nesse sentido, que foi o PL 1917, em 2015, que teve, então, o que deixou famoso esse PL, então, foi esse nome de portabilidade da conta de luz, que após aprovado, em 6 anos, consumidores de pequenas cargas, então, baixa tensão, poderiam entrar ao mercado livre. Então, e esse projeto hoje se encontra parado na Câmara dos Deputados. Então, um ano depois, nós temos o PLS 232, que foi aprovado no Senado, e
o que esse PLS trazia era justamente ali praticamente a mesma coisa, né? Só com algumas cláusulas diferentes. Então, após a sua aprovação, ele foi chamado de PL 414, que então previa que os consumidores atendidos por tensão inferiores a 2,3 kV poderiam migrar para o Mercado Livre 42 meses após a sua entrada em vigor. E esse projeto ele está hoje em votação na Câmara dos Deputados e deve ser aprovado ainda esse ano. Então, já existe esse movimento, né, hoje no setor de ampliação do Mercado Livre. Em 2019, ali, nesse gráfico traz que a gente já vem tendo uma carga mínima sendo baixada para que hoje consumidores que já estão no Mercado Livre, configurados como consumidores especiais, possam ser livres. Então, hoje nós temos essa divisão de o que é um consumidor especial e o que é um consumidor livre. Então, hoje os consumidores especiais que já estão no Mercado Livre podem se tornar de fato livres, podem contratar energia tanto convencional quanto incentivada. Então, essa demanda mínima para ser livre vem caindo ao longo dos anos. Então, por que é interessante a entrada dos consumidores que hoje são cativos ou de baixa tensão, por exemplo, residenciais? Por que é tão interessante a entrada deles no Mercado Livre? Então, hoje, esse dado aqui que eu trago desse relatório da Timos, ela nos traz justamente esse alto preço que se paga nas tarifas reguladas. Então, o que nós temos aqui é a pior tarifa por renda do mundo, apenas descontando ali Ruanda e Quênia. Então, nós temos a terceira pior tarifa regulada do mundo. Aqui, esse outro dado da Bracel é essa curva de evolução dos preços no mercado regulado, né? As tarifas residenciais, ali de 2014 a 2021, teve esse acréscimo de 114%, ali acima, inclusive, do IPCA, acima da inflação, enquanto os preços no ambiente de contratação livre, eles têm essa evolução aí muito parecida com o IPCA. Então, a evolução de preços do mercado regulado, ela tem essa evolução acima da inflação. Então, quais seriam os motivos por trás disso? Né? Um dos motivos que eu trouxe aqui seriam as políticas públicas de subsídios, empréstimos desenhados para esconder custos, má gestão de crises energéticas com seus encargos setoriais e compra de energia em leilões, né, que não trazem competitividade ao consumidor final, em termos de tarifa. Então, por que, quando se fala em abertura de mercado, se fala tanto em comercialização varejista? Aqui eu tento explicar por algum desses motivos, tá? Esses são das obrigações em termos de gestão que um agente no Mercado Livre tem que se ater ativamente para garantir, né, um retorno financeiro, para não ter riscos no Mercado Livre. Então, o que um agente no Mercado Livre tem que se ater? Todas essas são as atividades. Então, eu não vou passar uma por uma aqui, mas, por exemplo, gestão de risco de preços de mercado no curto prazo, o PLD, participações nas liquidações financeiras de mercado de curto prazo e de encargos, planejamento energético das necessidades e definições da estratégia de comercialização, negociação de contratos, registro de contratos, gestão de garantias e de relacionamento com instituições financeiras, e assim por diante. Então, são uma série de obrigações que o agente hoje no Mercado Livre tem que ter por obrigação frente à CCE. Outro motivo, eu trouxe aqui uma curva então de evolução de preços do PLD desde 2016. Então, a gente pode ver que o PLD ele é extremamente volátil, ele tem essa característica de variação entre o período seco e úmido, porém ainda ele tem um valor mínimo estrutural e máximo estrutural que tem uma amplitude ainda muito alta e traz muito risco a quem, por exemplo, fica exposto no mercado de curto prazo. Além do risco, claro, se trouxéssemos todos esses consumidores cativos ao ambiente de contratação livre, nós teríamos um grande número de dados de contabilização que seriam levados à CCE e não haveria o poder computacional para contabilizar todos esses dados. Então, seria um alto volume de dados ali que não faria com que fosse possível a contabilização de todos esses novos agentes. Então, nesse sentido, que o comercializador varejista é importante. Então, o comercializador varejista, ele exclui a necessidade
de outras cargas de terem relações com a CCE. Então, a CCE não enxerga essas novas cargas que adentrarem ao mercado livre junto ao varejista. Então, ela apenas enxerga o varejista. Toda a contabilização é feita ao varejista. Então, essas novas cargas não seriam apenas pontos de medição embaixo desse guarda-chuva que seria o varejista. Então, o varejista surgiu, o comercializador varejista surgiu através da resolução normativa da ANEEL 570, lá de 2013. Então, ele não é uma classe de comercialização nova. E então, quem entra ao mercado livre sendo representado por um varejista, ele não se torna um agente, apenas uma carga abaixo do comercializador varejista. Então, algumas das atribuições do comercializador varejista aqui que eu trouxe, então, de acordo com a resolução normativa da ANEEL 1011 de 2022, então, a modelagem desses ativos de medição e contabilização se dão sobre o perfil contábil criado especificamente para cada tipo de geração ou consumo, ou seja, o comercializador varejista ele pode representar tanto um gerador quanto um consumidor, e para isso ele precisa de um perfil específico habilitado na CCE para cada uma dessas modalidades de representação. Então, eventuais descontos associados às tarifas dos sistemas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição são aplicados de maneira uniforme a todas as unidades consumidoras modeladas sobre o mesmo perfil contábil, ou seja, o contrato que o varejista incluir sobre aquele perfil, se ele tiver, por exemplo, se for uma energia incentivada a 50% de desconto é aplicado de forma uniforme entre todas essas cargas que estão sobre esse perfil. E é por isso, e da mesma forma, como o varejista é um agente na CCE e tem esses consumos abaixo de si, ele está também exposto a penalidades, por exemplo, a penalidade por insuficiência de lastro. Então, dessa forma, também tem que se fazer a gestão de lastro no comercializador varejista, devido a essas medições que ele está representando. Então, aqui eu trouxe um relatório de contabilização real de um comercializador varejista. Então, aqui, quando eu falo perfil, essa é a distribuição de perfil varejista. Então, aqui nessa contabilização, esse varejista tem dois perfis. Então, aqui ele é um agente. Então, ali em cima tem um agente. Aqui embaixo são os perfis que estão abaixo desse agente. Então, isso é um perfil. Aqui está o consumo desse perfil, que no caso aqui entrariam essas novas cargas ao mercado livre. Então, e ali seria o resultado da contabilização que seria feita por perfil. E após essa contabilização feita por perfil, ela é somada dentro desse agente. Então, quem entra ao mercado livre representado por um comercializador varejista nem enxerga esses custos. Esses custos ficam a cargo do comercializador varejista. Então, é dessa forma que é feita a contabilização no varejista. Então, aqui eu tenho a evolução da entrada dessas novas empresas, né, que querem ser comercializadores varejistas. Então, por exemplo, a Comerc entrou, foi habilitado, teve um perfil habilitado de comercialização varejista na CCE desde 2016, e aqui, enfim, vem sendo habilitado várias outras empresas, né, com perfil varejista na CCE. Então, aqui, esse aqui é um dado de julho de 2021, então cargas até 1 megawatt, 111 cargas até 1 megawatt entraram no Mercado Livre via comercializador varejista, 52%. E dando um contexto mundial sobre como é a comercialização varejista no mundo. Então, existem várias experiências mundiais, entre elas Portugal, Colômbia, El Salvador, Estados Unidos, em que eles já experienciam um mercado livre, inclusive a consumidores de baixa tensão. Aqui eu só queria destacar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a decisão da abertura integral do mercado no varejo é homologada por estado. Então, aqui, por exemplo, a gente pode comparar um estado que abriu, de fato, todo seu mercado de forma varejista e o que não abriu. Então, por exemplo, quem tem as tarifas reguladas, o estado que tem as tarifas reguladas nos Estados Unidos teve uma queda em 9 anos de 18% nas suas tarifas de energia, já quem abriu o mercado de energia nos Estados Unidos, o estado que abriu, teve uma queda na tarifa de 31%. Então, 18% versus 31%. Então,
né, houve essa queda maior a quem abriu o mercado nesse estado do mercado dos Estados Unidos. Então, falando um pouco sobre a operação do comercializador varejista. Então, o comercializador varejista ele tem que se atentar, por exemplo, primeiramente à sua modelagem. Por que a modelagem é tão importante? Então, por exemplo, se aqui nós temos um perfil varejista que tem 3 representados, em um determinado período, um representado tem um consumo de 2 megawatt médio, outro representado 2 megawatt médio, outro representado 4 megawatt médio, 2 deles em um supermercado, que seria o Sudeste, um deles em um outro supermercado, que seria o Nordeste. E então, para isso, a gente tem esse consumo total de 8 megawatt. Então, a gente vai registrar um consumo nesse perfil, lá no Clique CCE, de 8 megawatt, de 8 megawatt médio. Só que esse contrato, ele foi registrado, ele foi gerado, essa energia foi gerada no Sudeste, nós temos um problema, porque a contabilização, ela ocorre por supermercado. Então, se isso está tudo no mesmo perfil, nós não temos como fazer um registro separado para cada carga, porque o registro de energia ocorre no perfil. Então, a contabilização vai ocorrer por supermercado. Então, o que nós temos no supermercado Sudeste? Nós temos aqueles 2 megawatt médio e os 4 megawatt médio. Então, aqui nós temos 6 megawatt médio de consumo e 8 de contrato, tudo no Sudeste. Então, aqui nós temos uma sobra de energia sendo valorada ao PLD no Sudeste. Mas no submercado Nordeste, nós não tivemos nenhuma inclusão de contrato. Então, essa exposição de energia vai ser valorada ao PLD de forma negativa. E como o PLD no Nordeste pode ser maior, então existe essa exposição aqui nesse meu exemplo de R$100. Então, por isso que é importante a modulação. A modelagem na CCE. Então, essa modelagem pode ser distribuída ou ela pode ser conjunta. Então, é por isso que aqui, nesse caso, seria interessante incluir mais um perfil para essa carga no Nordeste. Mesmo que todas essas cargas estejam no mesmo submercado, a liquidação do MCP ela é feita de forma horária. Então, esse balanço é feito de forma horária. Então, mesmo que todos os recursos ou requisitos estejam registrados em um mesmo submercado, ainda a gente pode ter ali algumas surpresas na liquidação do mercado de curto prazo por conta da modulação de carga. Então, pode ser que em um horário tenha mais consumo do que contrato, mais contrato do que consumo. Então, é por isso que é interessante a não aplicação de uma modulação de carga do tipo flat, e sim uma modulação de carga do tipo carga, que acompanha a curva de carga do representado. Então, esse registro de contrato no Clique CCE ele é muito importante, e é importante que seja feito de forma a acompanhar a carga dos seus representados. Outro fator muito importante é o desconto aplicado no TUSD. Então, aqui eu trouxe um exemplo real de como vem esse desconto feito numa fatura da CPFL. Então, aqui também é de responsabilidade do varejista. Por quê? Porque é ele que registra o contrato. Mas, muitas vezes, por exemplo, aqui, se eu tenho um consumo do meu representado de 5 megawatt médio e eu adicionar um contrato de 2 megawatt médio de energia incentivada, porém 3 megawatt médio de energia convencional, através dessa fórmula que eu estou mostrando aqui, ele vai perder desconto. Então, 5 ali abaixo, um denominador, e 2 apenas de contrato incentivado, então ali eu vou ter apenas 25% de desconto na TUSD e não 50%. E da mesma forma, se eu registrar 3, mas porém o consumo dos meus representados for 3,5, da mesma forma, eu vou perder esse desconto. Então, eu compro uma energia incentivada 50%, querendo desconto de 50% na tarifa, porém eu posso obter menos se não for feita uma boa gestão nesse sentido. Então, e por último, uma penalidade por insuficiência de lastro também que o comercializador varejista tem que se atentar. Então, o lastro nada mais é que uma média móvel, uma soma móvel, uma janela móvel de consumos e de recursos que seriam contratos de compra ou garantia física versus requisito, que seria nada mais que o consumo e versus contratos de venda. Então, é feita essa soma nessa janela de 12 meses. Então, é apurado se há uma sobra ou falta, e essa sobra ou falta ela tem que ser positiva
caso contrário, então, ela gera uma penalidade. Então, resumindo, o comercializador varejista, ao adquirir um contrato com os atributos de energia, lastro e incentivo, na CCE, esses atributos são avaliados sobre três frentes, que seriam o mercado de curto prazo, as penalidades e o desconto. Então, sobre a metodologia de avaliação, agora que nós conhecemos o comercializador varejista, sobre a metodologia de avaliação para a abertura do Mercado Livre, então, qual seria a proposta? Então, primeiramente, o comercializador varejista e o consumidor, eles celebrariam, então, um contrato comercial de compra em ambiente livre, e o varejista ele registraria o contrato na CCE. Após isso, a CCE informa o consumidor e os dados da transação à distribuidora. Então, a distribuidora vai faturar o consumidor cativo, cativo que agora então seria livre, mudando apenas a parcela de energia, a parcela da TUSD, da tarifa do uso do sistema de distribuição continuaria a mesma, então mudaria a parcela de energia. Então, e depois a CCE realocaria a contabilização desses consumidores ao comercializador varejista. Então, o que a distribuidora então faria seria apenas trocar a tarifa ali, que seria até pelo o preço negociado com o varejista, e um outro papel da distribuidora seria agregar todas essas medições de consumo. E como então seria feita a contabilização horária na CCE? Então, esse seria um problema que poderia ser resolvido via contabilização através de uma curva de carga típica. Então, se estabeleceria então uma classe de consumo para cada tipo de carga, e então essa contabilização horária seria feita via uma curva de carga típica, e não, então precisaríamos de trocar toda a infraestrutura de medição, então todos esses medidores eletromecânicos que temos em casa, então isso não precisaria ser trocado. Então, isso seria feito a partir de uma curva de carga típica. Então, essa contabilização horária seria feita a partir dessa curva de carga e não precisaríamos desse contato dos medidores com a SCDE. E, então, por fazer isso e por, então, ter que talvez não fazer essa medição de consumo mensal, poderia então talvez ser trimestral ou talvez até mesmo anual, a distribuidora então pagaria a diferença do PLD entre os meses, bem como uma taxa de gestão de medição e faturamento. Então, dessa forma, a gente poderia ter uma ampliação do mercado varejista. Então, a metodologia de etapas do processo de análise desses impactos, então, qual seria o impacto para o consumidor e para o comercializador varejista? Então, como que eu fiz? Então, para o consumidor residencial e comercial, eu fiz a composição de custos no mercado regulado, fiz uma composição de custos no mercado livre, considerando ou não benefícios tarifários, e então, com esses dois custos, eu fiz, então, cheguei então numa economia para os consumidores residenciais e comerciais. E o impacto para o comercializador varejista, eu então obtive essa curva de carga típica dos representados, e avaliei, então, o impacto da modulação de carga para uma semana típica de verão e de inverno. E também avaliei os custos dos encargos. Desculpa te atrapalhar, mas dá uma aceleradinha, que tu já está com 27 minutos, tá? Tá. E, então, consolidei os custos na CCE. Então, esses foram os resultados que eu cheguei. Então, eu fiz a formação então, de custos locativos para o consumidor residencial. Então, eu cheguei a esses valores para a bandeira verde, para a bandeira amarela e para a bandeira vermelha, patamar 2. Então, essa formação de custos é com a TUSD, com a TE e com a bandeira no mercado cativo. No mercado livre, sendo representado pelo consumidor, pelo comercializador varejista. Eu, então, tive o custo com a TUSD, com a energia negociada com o comercializador varejista, os custos com encargos, MCP e outros custos na CCE não são incluídos, porque ele é representado pelo varejista. Eu cheguei nesse custo, R$ 293, e essa foi a economia para o consumidor residencial. O consumidor residencial alcançou uma economia na bandeira verde de 20,29%, e poderia, essa economia mínima, e a economia até a bandeira vermelha P2 seria 27,85%. Então, para avaliar esse é o impacto ao consumidor residencial, que seria essa economia, e o impacto ao comercializador varejista por representar essa carga, esse consumidor residencial. Eu tive, então, essa metodologia. Aqui eu avaliei a modulação de carga na liquidação do MCP,
Então, aqui para uma semana típica de verão, então eu peguei o PLD médio, eu peguei a medição média e o contrato sendo aplicado de forma flat. Então, aqui nesse primeiro gráfico, ele mostra o PLD frente a essas outras variáveis e eu de baixo o resultado, frente à medição e o contrato flat. E da mesma forma, eu fiz a mesma coisa para uma semana típica de inverno, então obtive esses resultados na minha simulação. Então, aqui a gente pode ver que os custos com a modulação consolidados, por exemplo, para o ano de 2021, ele é ainda bem menor que os custos com encargos para o mesmo ano. Então, essa é a representatividade de cada custo ao comercializador varejista, o custo com o ER 6,98%, o custo com encargo de serviço sistema e encargo de segurança energética 87,17%, e o custo com liquidação de energia efeito da modulação 5,85%. Fiz a mesma coisa para o consumidor comercial, então formei os custos da mesma forma, fiz a formação de custos no Mercado Livre sendo representado por um varejista e cheguei à economia de 12,96% e economia mínima, economia até uma bandeira, por exemplo, num mês que tem uma bandeira vermelha P2, 23,08%. Da mesma forma, avaliei os impactos ao comercializador varejista, fazendo a mesma simulação para uma semana típica de verão e inverno, e cheguei a esses resultados. Então, aqui da mesma forma, custos com os encargos muito mais elevados do que, por exemplo, um efeito de modulação através de uma curva típica de carga que eu utilizei para um consumidor residencial, que inclusive eu utilizei uma medição real de um supermercado. Então, o custo com a modulação de carga ali junto à curva típica de consumo desse supermercado aí não deu um valor muito expressivo. Então, aqui a consolidação desses resultados, aqui novamente para todos os meses eu fiz a mesma simulação. Então, da mesma forma, o custo com encargo de serviço sistema, encargo de segurança energética, muito maior o efeito da modulação na liquidação de energia. E então, a conclusão, o comercializador varejista, então, ao adquirir ou vender um contrato com os atributos energia, lastro e incentivo, esses atributos vão ser avaliados frente a CCE no mercado de curto prazo, junto às penalidades e ao desconto aplicado. Então, a contabilização por meio da curva típica de carga, ela se demonstrou eficiente, porque ela tem uma representatividade muito pequena nos custos, e dessa forma a gente poderia, então, não levar em conta toda a nova infraestrutura de medição, então não seria necessário. A criação de um agregador de dados de medição no meu trabalho, tendo considerado o distribuidor de energia para fazer isso, também é importante. Então, eu cheguei à economia mensal de 12,96% para o consumidor comercial e 20,29% para o consumidor residencial, com impostos. E outro ponto importante também é a transferência automática do consumidor inadimplente para um supridor de última instância. Então, esse supridor de última instância ainda não está muito bem definido como vai funcionar no Brasil, mas existem alguns casos mundiais e também seria a sua criação dessa figura seria importante para o avanço do meio de contratação livre até aos consumidores de baixa tensão. Então, essas são as referências, e é isso. Obrigado.